Boa tarde a todos. Eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então para mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido a todos que aqueles que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que o faça, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. E hoje também, como é a última quinta-feira do mês, coloque também uma garrafinha, pois a gente também vai fazer a higienização no lar, né? Peço também a todos que elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor da Casa Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, Plantão de Oração, para que nos autorize e auxilie, para que a gente possa dar início em mais essa tarefa na Seara do Mestre Jesus. E a gente sempre começa com uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, que a gente está estudando de forma sequencial, e hoje é a lição de número 52, que tem como título Palavra Falada. Diz assim: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Jesus, isso está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 17 a 18. E continua assim: a palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso, Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, selecionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Olha que interessante essa lição, não é? Palavra falada. Então, nós temos que tomar cuidado com o que falamos, não é? Porque ele diz aqui que a palavra ela é uma forte sugestão, não é? Para que possa desencadear daí um monte de coisas. Por isso que nós temos que prestar atenção no que falar, pensar antes de falar. E como ele também falou aqui, é por ela, através dela também, que a gente recebe os ensinamentos dos orientadores da humanidade, os ensinamentos de conhecimentos geral para que a gente possa evoluir, né, aumentar nossos conhecimentos. É através dessa palavra falada, não é? Que a gente recebe essas informações, né? Para que a gente possa evoluir na nossa luta diária do dia a dia. Então, a palavra ela tem que ser pensada, porque ela também
né, emana, como que eu posso falar assim, vibrações. A palavra que você fala, ela vibra, né? E como ele falou aqui na lição, assim como a gente tem que se preocupar com o que falamos, não é? É bastante importante também a gente saber ouvir, né? A gente saber ouvir o que o que estamos falando também, para ver como que também seria a nossa reação, né? Santo Agostinho que falou, como será que eu falei coisas boas durante todo o dia? Será que, né? Como que seria se eu mesmo me escutasse do que eu estou falando na luta diária do dia a dia? Será que eu iria gostar ou não? Né? E aqui ele está falando que a gente também tem que se preocupar com que a gente, como que a gente ouve, porque essas frases que a gente está dizendo, ela pode semear tanto bem quanto mal, como falou aqui. Pode ser um bálsamo ou pode ser um veneno. Pode ser a paz ou pode ser também a discórdia, né? Pode ser a treva ou pode ser a luz. Por isso que, né, a Roberto Carlos pediu para a gente, né, contar até 3 para pensar no que vai falar. Então a gente tem que pensar, não até 3, até como Jesus disse para Pedro, né, 70 vezes 7 para você perdoar e pensar antes de falar, né? Porque as palavras têm muita força. A doutrina espírita nos explica isso, que as palavras têm muita força. E é de nossa responsabilidade o que a gente fala para que o outro, né, vai imantar, né, vai fazer a imagem, vai fazer aquela construção daquilo que você está falando, para que ele, né, possa ou se dar bem ou se dar mal, né? Então, nós temos sim que prestar atenção nessa palavra falada, né? Porque aqui, como diz a lição, nada fica escondido e nada fica oculto. Uma hora ela vai vir à luz, né? Então, a gente precisa, sim, pensar antes de falar, para que as nossas palavras possam auxiliar, não só a nós mesmos, mas todos que estão na nossa volta, né? Uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, para que ele mesmo possa entender que com suas próprias forças ele pode conseguir, né? E sempre, né, principalmente nas situações difíceis da vida, né, a gente tem que prestar atenção no que vai falar para outra pessoa, porque a gente possa ser, né, o estopim de alguma coisa. Então, a gente tem a nossa parcela de responsabilidade, né, no que a gente manta na cabeça do outro através das nossas palavras, né? Porque eu sou assim, quando eu ouço alguma coisa, eu já monto o cenário, já monto as ações, tudo ali. Então, é muito grave isso se a gente imanta as coisas, né? Fala as coisas que o povo faz essa construção errada, que pode levar, né, a uma discussão, a uma discórdia, até um suicídio, dependendo da palavra que você falar. Então, você é responsável, sim, pelo que você está falando, né? É claro que cada um tem um livre-arbítrio e a última palavra é da pessoa, mas você, vamos dizer assim, você foi o estopim, vamos dizer assim, né? Por isso que nessa lição ele fala que é muito importante tanto você falar quanto você ouvir, né? Para que você não cause as coisas erradas, né? Interpretações erradas que o povo já faz, né? Hoje em dia a gente tem que prestar muita atenção nisso, na palavra falada, na palavra escrita também, né? E no que você ouve, como é que você está interpretando o que eu falo, né? Porque antigamente a gente falava assim, não confunda bife à milanesa com bife ali na mesa. Então, presta atenção no que você está falando, né? Porque às vezes hoje a gente já fala, tem que desenhar para entender. Mas você é responsável no que você está passando através da sua palavra. Será que o outro entendeu o que realmente você queria dizer? Né? Então, e ele ainda fala aqui que nessa lição, que dentro do nosso lar, né, e também fora dele, a gente vai escutar um monte de coisas, né? Coisas boas que aprecia a natureza, ou vai ouvir crítica, ou vai ouvir notas alusivas contra a conduta dos outros, né? Opiniões diferentes de determinados assuntos, você vai ouvir um monte de coisa. Cada registro desse falado, ele dá um impacto na gente, né? Ele traz consigo um impacto de ação. Então, é por isso que a gente precisa prestar atenção, porque toda ação
tem uma reação, né? E essa reação, ela pode ser tanto boa quanto ruim. Por isso que é imprescindível a gente pensar no que está falando, porque toda palavra que a gente traz, que a gente fala, ela dá um impacto de ação. E com a lei, né? A lei divina, toda ação tem uma reação, não é? E a gente pode tanto agravar quanto auxiliar em determinado problema, não é? E até mesmo a reação de mora em ti mesmo, em nós mesmos, né? Como ele fala assim, contudo, a reação mora em ti. Então você precisa entender o que você está ouvindo, né? Processar, entender da forma correta para que, né, ela possa solucionar um problema da melhor maneira possível, senão vai agravar se você não tiver estrutura para aguentar, né? Por isso que às vezes a gente também fala assim, ah, mas o povo não aguenta ouvir as verdades. Mas de que forma você está falando essa verdade? Porque a verdade, né, por pior que ela seja, ela é sempre preferível. Nós também temos esse ditado. Mas a gente também tem que saber falar, porque senão a gente acaba piorando. Ao invés da gente, né, esclarecer, da gente auxiliar, a gente acaba piorando as coisas, né? E a nossa resposta vai converter, né, ao bem, né, como uma lição que vai trazer alegria, vai trazer satisfação, ou também ao mal que vai trazer um monte de complicação e até mesmo um suicídio, né? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente está falando, pensar antes de falar, né? A gente tem que saber lubrificar nessas engrenagens da audição, né? Com o óleo do amor, que nem ele fala aqui na lição. Né? Saibamos, então, né, lubrificar essas engrenagens da audição com o óleo do amor, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão, da paciência, do otimismo e da caridade. Porque mesmo numa situação difícil, que você vê a pessoa, você não vai jogar ela mais no precipício. Fala com jeito, com palavras amorosas, para que ela possa entender que ela mesma pode se ajudar com seu próprio esforço, tendo fé no Criador. E não falar, ah, é isso mesmo, você é assim, não. Né? Porque mesmo antes de eu entrar dentro da doutrina, né, através de todos do que eu já fiz, a gente tinha essa noção. Se você frisar muito a negatividade, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Mesmo que ele não saia, uma hora ele acaba sendo, de tanto que ele ouve os outros falar que ele é, que ele é, que ele é. Principalmente no trato com a educação das crianças. Né? Não fica falando, ah, você é burro, não aprende, você é isso. Não, não. Quanto mais você falar dessa forma, o cérebro dele processa como ele é. Então, numa hora ele vai ser mesmo. O que você tem que falar? Você viu que está errado, não está certo. Tá? Você não vai falar, você é burro, olha, você pode melhorar aqui. Aqui não é dessa forma, é assim. Agora não, você é burro, você não sabe fazer nada, você é isso. Aí isso daí vai piorar cada vez mais. É por isso que ele falou aqui, ó, que a nossa, né, do jeito, a nossa atitude, que toda essa palavra que a gente fala, ela traz o impacto de uma ação. E toda ação tem uma reação, então ela pode ser uma reação boa ou ruim. E aí a gente vai ter, né? Se ela for boa, ótimo. Agora, se for ruim, vai ter problemas. Principalmente na educação com os filhos. A questão da gritaria, né? Tem que explicar. Né? Vai chamar atenção? Vai chamar atenção. Explica por que você está tomando aquela atitude, mas de uma forma que ele entenda para que não, a sua palavra não passe a ser, né? Não produza um impacto nocivo, né? Porque a gente também, como ele falou aqui, saibamos lubrificar, né, as engrenagens do nosso ouvido com o óleo do amor puro, entendendo que todos nós somos aprendizes, nós estamos aqui para aprender, né? E a fim de que a nossa língua ela traduza o idioma da compreensão da paciência, né? Do otimismo e da caridade. Porque nem tudo é como a gente quer e nem tudo é do jeito que você quer, do jeito que você aprendeu. Um tem facilidade, outro não tem. Não é assim, ninguém vai pegar na mesma hora. Então, a gente precisa entender isso, né? Porque o nosso julgamento, né? Porque ele fala aqui, ó, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina, né? Então,
Cristo, ele falou para nós, ele asseverou, não há propósito oculto ou atividade transitória escondida que não haja de vir à luz. Uma hora ela vem. Então, a gente precisa prestar muita atenção no que a gente está falando. Pensar antes de falar. Então, é isso que eu entendi da lição, né? Porque as palavras, elas têm muita força, né? Então, vamos agora à prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo à equipe de fluidificação das águas que possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. E hoje também pedimos também a fluidificação das garrafinhas para que cada um possa fazer a higienização no seu lar, tirando toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo e levando para as colônias de tratamento, para que a gente possa ver o nosso lar limpo em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para todos os encarnados. E a gente pede para a minha listinha, em especial a Rita de Cássia, em especial também a Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, ao Vonei Barbosa de Paula, a Juraci Mendes de Oliveira e a todos que estão contidos aqui na minha lista e os demais que se encontram nos seus leitos de dores, seja em casa, no hospital, né, para que a espiritualidade envolva a todos, né, com muito amor e carinho, para que eles possam ficar firmes na fé e auxiliar no seu próprio tratamento. Que assim seja. Pedimos também para o Caderno dos Desencarnados, para que eles tenham um despertar tranquilo e, né, aceite essa nova situação para continuar a sua evolução, né, na glória no plano espiritual, com todo amor e carinho que os nossos irmãos espirituais o recebem. Pedimos também para a higienização no lar, que também dos tratamentos que também se encontram na nossa casa, para o caderno dos dependentes químicos e para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, né? E também as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora conosco. Que assim seja, Senhor.
Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, a gente então agradece a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na nossa rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração, agradecendo a todos os presentes que estão conosco e aqueles que virão mais tarde, e já deixando o convite, né, para que possamos estar novamente na próxima quinta-feira, para que a gente possa fazer mais um plantão de oração. Então, vamos encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim então a gente encerra nosso plantão de oração, deixando o convite para que na próxima semana estejamos todos juntos e desejando a todos um bom final de semana. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.